tarde, começando mais uns Donos da Bola. Eu sou o Lucas Bezecal. O Bernardo esteve aqui esses dias, a Lara estava fora, mas ela já voltou. Pode abrir a 3 aí, bater pra gente aí, ó, mostrar todo mundo que tem aqui. A Lari já tá aí, tratou o braço, já tá com o ombrinho zerado, só que ainda tem que manter ele em repouso, então por isso que ela tá sentadinha. Só que quando ela chegou, já trouxe convidados, né, do que ela mais gosta, vôlei, imagina, né? Já trouxe reforços de peso. Muito boa tarde pra você, enfim de volta. Já que o vôlei me custou bons remendos no ombro, trouxe aqui uma galera que entende da modalidade. Você está acompanhando aqui no nosso programa toda a movimentação do mercado? Agora sim, elenco fechadíssimo para a temporada do Vôlei São José. Ao meu lado, Thiago Brandley, que é o líbero da equipe, e do outro lado, Flavinho, que até então, na temporada passada, estava ali de auxiliar, ajudou o São José a fugir de uma emboscada danada. Que temporada, né, Flávio? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Foi difícil. Foi suado, mas graças a Deus a gente conseguiu sair do sufoco. Acho que a gente tinha uma equipe que não condizia com a realidade ali na tabela. Alguns percalços no caminho que fazem parte, mas o importante foi que a gente conseguiu sair dessa dificuldade, manter o time na elite para a gente recomeçar nessa temporada agora com um gás novo, com uma equipe nova, um elenco totalmente reformulado. A tendência é que a gente possa fazer uma grande temporada e dar alegria pro torcedor joseense. Ô Lucas, ele tá falando de José elenco. Adora o vôlei, então vitória os caras. O Flávio falando sobre elenco novo, né? Mas nós temos uma baita de uma experiência, né? E a gente sabe que a posição do líbero é também aquela posição ingrata, tá ali para pancadas, então tem que ter também um espírito de liderança, né, Thiago? Para sua idade, tá ali, sabe da responsa que vai ter, né? Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente, Larissa, o líbero é uma posição que desde que eu comecei há 22 anos atrás, sempre me foi falado pelos mais experientes e pelos treinadores da época que o líbero é uma espécie de líder do elenco, então faz parte do DNA do líbero a liderança, o espírito aguerrido, coragem, comunicação. Então essas ferramentas eu também trago junto nessa minha chegada aí ao Viapol São José, além de muita entrega de todas as formas, técnicas, tática, liderança, comportamental. Então, eu estou muito motivado e empolgado para poder colocar em prática tudo isso que eu estou trazendo até aqui. Olha, depois de se aposentar já pode ser palestrante também, porque fala bem pra caramba, né? A primeira coisa que, quando você apareceu aqui na redação, o pessoal falou, nossa, mas ele é líbero, é tão alto, né? Porque a gente tá acostumado com os líberos serem os menorzinhos, do meu tamanho, provavelmente, assim, nos times. E você vê uma vantagem, o líbero mais alto, realmente tem uma cobertura maior da quadra, né? Achei muito inteligente esse teu ponto de vista e eu também obrigado, concordo que para um líbero a altura também é um ponto bastante interessante. Um líbero da minha estatura eu considero como ideal, porque você fica próximo do solo, com agilidade. Você não é um cara de 2 metros, é rápido, Isso, né? Mas não é lento para quem, mas também é maior. Fica próximo do solo e consegue ainda garantir as bolas aéreas. Tem uma envergadura, um alcance geral de área grande, né? Então os líberos pequenos perdem esse lance do preenchimento, de tomada de espaço, né? Então eu concordo que a altura tem que ter um certo equilíbrio para a posição de líbero. Muito obrigado pela boa pergunta. Flávio, a temporada está começando, né? A gente sabe que são 2 desafios pela frente, o Paulista e depois a Superliga. E agora é aquele momento que o jogador não gosta tanto, porque são aqueles treinos mais físicos, a areia, aquele momento de judiar, colocar realmente o corpo em dia. Mas para o treinador é um bom momento para conhecer as peças que ele trouxe para trabalhar, né? É isso mesmo. Eu não abro mão dessa pré-temporada na areia. Eu acho extremamente importante. A gente ali trabalha muito a questão de agilidade, tempo de reação, questão do condicionamento físico dos meninos. Eu gosto muito disso, sempre gostei. E esse ano, diferente teoricamente das temporadas passadas, nós vamos fazer 3 semanas. Então, eles não reclamaram ainda. Eles vão reclamar lá na segunda semana. Mas eu acho que era importante a gente ter, como a gente tinha esse prazo maior, né, para a estreia do Paulista, eu acho que era interessante a gente conseguir fazer isso durante as 3 semanas. Na última semana já tem a adaptação na quadra, no período da tarde, mas eu não abro mão. Acho fundamental o trabalho na areia e a gente conhece mesmo características técnicas e físicas de cada um. Fica mais fácil para depois a gente saber na quadra como a gente consegue utilizar cada um da melhor maneira possível. Esse tempo até que você falou de pré-temporada, eu lembro que na temporada passada foi um ponto até abordado, né, pelo treinador quando chegou o Reinaldo, enfim, que outros times do Paulista tiveram essa vantagem, né, tiveram um tempo maior para entrosamento e para essa pré-temporada. Então, agora o São José chega como todo mundo, né?
A gente esse ano conseguiu, de fato, colocar a apresentação da equipe numa data muito propícia, assim, porque a gente tinha esse tempo para a gente conseguir preparar a equipe pensando nos nossos desafios, né? O Paulista já é um campeonato muito equilibrado, muito difícil, e é um preparatório para a Superliga que também vai ser bem equilibrada, acredito eu, tanto quanto a passada. Então, esse início é realmente importante e faz diferença, não é aquela coisa do, é a desculpa do treinador, não, faz diferença. Você, às vezes, uma semana a mais ou a menos na sua preparação te dá um caminho gigantesco aí pensando a médio e longo prazo. É importante começar bem, né? Diferente do ano passado, começar já com vitórias ajuda bastante, já vai ganhando aquela confiança também. A gente estava até falando antes de começar o programa do tempo, né? Que a gente falou, quando vocês vão estrear? Você falou, no calendário dia 22, né? Se for pelo calendário oficial, 22 de agosto. Isso. Se for o que você está imaginando, é lá para 5 de setembro e tal. Falei, putz, tá muito longe, né? Você falou, não, 2 meses é muito pouco. Né? Passa rápido. Eu falei, pra gente que só tá esperando, fica ansioso, torcedor principalmente também quer ver jogo de vôlei. Mas para vocês, o que auxilia assim, esses 2 meses? É isso que vocês acabaram de falar, diferente. Mas qual é o trabalho da rotina que você fala, isso aqui faz a diferença, precisa do tempo mesmo para fazer a diferença? Porque a gente gosta muito de fazer um trabalho técnico, né? Essa questão de correção, de movimento. Encaixar o time. A gente tentar dar uma cara para a equipe, né? Uma identidade para o time. Como que vai ser o time? Se vai ser um time muito defensor, se vai ser um time mais explosivo na questão de saque, bloqueio. Então, esse tempo que a gente tem de preparação serve para isso. Assim, a gente consegue limpar, entre aspas, os vícios e deixar a cara mais com a identidade que a CT imagina montar para a temporada, né? Sim, então, é a cara do treinador, né? Sim, Thiago, com a experiência que você tem, né? Muito se fala sobre essa Superliga que cada vez fica mais equilibrada e nivelada, né? A gente tem aqueles times que sempre despontam e os outros que agora não tem mais aqueles que estão lá esquecidos. Todo mundo fica no meio de tabela, né? Para você que já disputa há tantos anos, tem realmente isso dos bicho-papões ou agora é todo mundo nivelado quase que igual? Ótima colocação, Larissa. Vai ser minha 22ª Superliga. Então, são 2 décadas jogando a mesma competição. Então, mudou bastante o cenário, as características da competição ao longo dos anos. Então, nos anos anteriores, vamos dizer, a partir de 2005, que eu jogo os 10 primeiros anos iniciais de carreira, já tinha mais... com 8 anos de idade a na jogar Superliga. Com 18 como titular de uma equipe na Superliga. Foi algo grandioso para a época. Sim. Aí, as equipes, a quem começa... Só me lembrando. Sim. A cada ano, as temporadas começam de uma forma imprevisível hoje em dia. Nos 10 anos iniciais de carreira, era tudo mais previsível. Tinha os bicho-papões do G4, do G6, e era bastante garantido isso ao longo da caminhada. Agora, nos tempos mais recentes, mudou bastante. Está bastante imprevisível e muda-se bastante. O segundo elimina o sétimo, o sétimo elimina o segundo, o oitavo elimina o primeiro. Então, hoje em dia está muito equilibrado e os bichos-papões ficaram mais no passado. Agora é um momento de muito equilíbrio, onde todo mundo já sabe muitas palavras, detalhes fazem muita diferença e começar vencendo sempre é bastante interessante na construção dessa temporada, né, de toda essa imprevisibilidade, você começar vencendo, já começa a garantir pontos nesse cenário tão equilibrado. Sim. E até ganhando confiança e o time criando uma identidade. Então, todo esse conjunto vai fazendo a equipe caminhar melhor nesse cenário equilibrado. A gente percebe isso, que às vezes a gente vê jogo do primeiro, segundo contra o sexto, sétimo, pode até vencer, mas é sempre jogo equilibrado. Às vezes você vê um jogo que é de 5 sets e tal, você fala, os caras foram bem, estão lá em oitavo, em nono, sei lá. Sim. Pré-temporada, portanto, já começou, muito em breve, datas dos confrontos do Paulista, mais pra frente Superliga, mas tá aí. Agora elenco fechado, treinador tá aqui pra cuidar muito bem da casa, eu até brinquei com vocês. Verão, por muitas semanas, toda a nossa equipe, a gente acompanha de perto sempre os jogos, treinos, muito sucesso pra vocês. É um prazer recebê-los aqui na cidade, espero que seja uma temporada dourada pro São José. Muito obrigado mesmo. Esperamos isso também. Muito obrigado. Contamos com a torcida de todos vocês lá na nossa arena e vamos construir uma ótima temporada aí a partir dessa semana. Eu vou lá treinar com vocês para dar um pouco de confiança aí. Por favor. Vocês ganham de 0, lá estamos voando. Bora pro intervalo, já tem mais os donos da bola.
NIP agora também é chip. Chipei! NIP agora também é chip. Chipei! A internet que você ama agora vai com você para qualquer lugar. Com a velocidade do 5G e benefícios que só a NIP poderia trazer. Você de chip da NIP? Chipei! A emoção vai invadir a Farmaconde Arena. São José Futsal e Cruzeiro, dia 4 de julho às 19 horas na Farmaconde Arena. Traga sua energia, faça parte dessa torcida. Componente Fibra, patrocinadora oficial do São José Futsal. Essa semana o hashtag Cola na Street foi parar num dos paraísos do nosso litoral paulista, Ubatuba. E é claro que trouxemos o Prime Gourmet na bagagem para mostrar que é possível curtir o melhor da gastronomia, hotelaria com muito sabor, economia e experiências únicas. Se liga, porque a partir de sábado tem dica boa, lugar bonito e muita comida gostosa no ar. Então, cola com a gente! Oferecimento Grupo Scorpion, 32 anos de tecnologia e tradição a serviço da sua proteção. Os donos da bola Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean, paixão por cuidar. De volta com os donos da bola, Mundial segue a todo vapor. Bora listar então brasileiros que já passaram pela disputa ou que disputam este ano. Você já conferiu aqui os craques brasileiros que disputaram o Mundial nos anos 90 e posteriormente fizeram história no mundo da bola. E agora, bora falar dessas lendas deste século. Tem muito jogador BR que esteve nos mundiais ainda não tão conhecidos, mas que depois marcaram o nome no esporte mais popular do planeta. A virada do milênio chegou com o controverso Mundial de Clubes da FIFA de 2000. O grande campeão foi o Esporte Clube Corinthians Paulista. A final, diante do Vasco, foi recheada de craques, como Mauro Galvão, Juninho Pernambucano, Amaral, Edmundo, Felipe e Romário pelo Gigante da Colina. E pelo lado do timão, Kleber, Vampeta, Rincon, Marcelinho Carioca, Ricardinho, Edilson e Luizão. Mas talvez o grande nome que viria a brilhar na Europa posteriormente foi o do goleiro Dida. Fundamental na conquista do título, o frio e sereno goleiro iria se transferir ao gigante Milan da Itália, onde venceria a Champions League defendendo pênaltis na finalíssima e o dono da camisa 1 da seleção brasileira. Já em 2005, o São Paulo conquistou o mundo pela terceira vez em uma equipe que mesclava grandes nomes já consagrados, como Rogério Ceni, Júnior e Amoroso, e outros jogadores que fizeram sucesso, como Diego Lugano, Danilo, Mineiro e Aloysio Schlappa. Mas quem saiu daquele time para o maior clube do planeta foi o lateral direito Cicinho. O jogador fez parte do Real Madrid dos Galácticos, jogando ao lado de Ronaldo, Zidane, Beckham e companhia, e chegou a ser convocado para a Copa do Mundo de 2006. E por falar em 2006, o mundo viu o surgimento de uma promessa daquelas. Quem não se iludiu com o início meteórico de Alexandre Pato no Internacional está mentindo. O jogador de 17 anos na época jogou como gente grande a competição, chamou a atenção do mundo todo e foi campeão com o Colorado. Foi para a Europa e teve boa passagem no Milan, mas lesões e alguns problemas extracampo encurtaram uma carreira que parecia ser avassaladora. Apesar da sonora derrota por 4-0 diante do Barcelona em 2011, o Santos contava com Neymar. Naquela época já era uma estrela, mas havia atuado apenas em solo nacional. Posteriormente brilhou na Europa com direito a título e gol na final da Champions League pelo Barcelona e conquistas com a seleção brasileira. Em 2019, o Flamengo varreu a América do Sul num time com muitos jogadores de alto nível, como Diego Alves, Rafinha, Felipe Luiz, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O volante Gerson atualmente é o principal destaque brasileiro. Apesar da passagem frustrante na Europa, o volante retornou ao Mavadão e hoje não é dono apenas do meio-campo do Mengão, mas também da seleção brasileira, joga demais. E entre esses craques, qual foi o mais brilhante? Consegue decidir? Isso é fácil, Neymar, né, foi o mais brilhante, mas assim, pra mim a maior esperança era o Pato. Eu achava que depois que o Ronaldo Fenômeno parou, o Pato chegou ganhando Mundial, batendo bola no ombrinho, tudo, jogava demais, e eu falei, o Pato vai ser um fenômeno. Estreou no Milan, destruindo, depois a sequência de lesão, aí o Pato desistiu, foi ser popstar. Aí só filha de Berlusconi, agora é casado com a filha do Silvio Santos e tal. Mudou de ares. Agora é paizão, agora tá tranquilão. Beijo pro Pato se estiver assistindo. Olha, seguindo então no Mundial, já sabemos quais serão os adversários, Chelsea e Al Hilal.
Quem será que põe mais medo, hein? Chelsea e Al Hilal são os adversários dos brasileiros nessas quartas de final do Super Mundial. Um time que já foi superado por um carioca que quer dar a volta por cima. O outro quer mostrar ao mundo da bola que estão em um patamar acima dos grandes centros. Chelsea e Palmeiras se enfrentam em clima de revanche por parte dos palmeirenses. Os ingleses venceram o Verdão na final do Mundial realizado em fevereiro de 2022. Com isso, os 90 minutos serão decisivos para o time de Abel Ferreira, que não poderá contar com um sistema defensivo completo. Piquerez, Gustavo Gomes e Murilo estão fora desse duelo. Somente Giai seguirá entre os titulares. O Chelsea deve ter o elenco completo para esse jogo. Olho em Enzo Fernandes e Palmer, jogadores fundamentais para furar a defesa adversária. Os Blues passaram em segundo no grupo, atrás apenas do Flamengo, que venceu o confronto direto entre os dois. Com isso, deu a possibilidade ao Chelsea de enfrentar o Benfica, que terminou em primeiro no grupo com o Bayern de Munique. Até que não foi ruim terminar na segunda posição, né? Nas oitavas, venciam até a reta final. Porém, faltando 5 minutos para o juiz encerrar, as condições climáticas interromperam a partida. Após 1h30, o jogo foi retomado e o Benfica empatou nos acréscimos. Mas no tempo extra, o Chelsea confirmou o favoritismo e venceu por 4-1. O Al Hilal chegou ao Super Mundial de Clubes como um dos times que corria por fora, mas bastou uma partida para o mundo olhar diferente para os sauditas. Na fase de grupos, caiu junto com o todo-poderoso Real Madrid, mas o ex-time de Neymar não se apequenou e empatou frente ao rei da Champions. Empatou mais uma vez contra o Red Bull Salzburg e triunfaram frente ao Pachuca. Resultado esse que classificou o time saudita com 5 pontos. Nas oitavas, o time comandado por Inzaghi eliminou simplesmente o Manchester City de Pep Guardiola e carimbou vaga nas quartas de final da competição. O jogo realizado em Orlando foi daqueles que entram para a história. O City até saiu na frente, mas viu o Al Hilal crescer na partida, empatar, virar, sofrer o empate e buscar a vitória já na prorrogação. Um jogo maluco. Destaque para Marcos Leonardo, autor de 2 gols. Com a vitória por 4-3, o Al Hilal mostrou que não foi aos Estados Unidos só para fazer cena. Além dos atacantes brasileiros, o Flusão tem que tomar cuidado de outros brazucas no elenco rival. Em destaque para Malcom e Renan Lodge, o ex-Corinthians e Atlético Paranaense, são peças fundamentais e podem dar trabalho ao lateral Samuel Xavier. O Fluminense está enfrentando praticamente um brasileiro aí, né? Sim. Time brasileiro. Mas o Al Hilal é o único time não europeu que tem o mesmo dinheiro dos europeus. Então, se você pegar o dinheiro que o Al Hilal gastou, é muito próximo do que os clubes europeus gastam. Raras exceções, óbvio, dos gigantescos, né? Mas na média está muito dentro do que a Europa gasta com clubes. Então, realmente é um time europeu fora da Europa. Sim. Eles investiram bem e está conseguindo ter bons resultados, né? E já que a gente falou de grana, né? Se essa classificação já foi um bicho milionário por jogador vindo do Shakes, imagina se passa pra semi. Não, o Sheik mudou o protocolo, tirou lá o chapéu. Ó, até caiu na saquete que falando de Sheik aqui, ela já quer dinheiro. Dourado, ó, surgiu o outro. Vamos pro intervalo rapidinho, Lari? Bora pro intervalo, Vamos. já a gente volta com mais informações do esporte regional pra você. A vida pede mais e na Unital você tem mais oportunidade, mais empregabilidade, mais qualidade. Vestibular de Inverno 2025. Aqui você tem mais. Prova online ou nota do Enem. Inscreva-se unital.br. Vem aí, Fã nas Alturas, no Plana Park. Inspirado nos grandes festivais europeus com shows de Diogo Nogueira, Marcos Ibelucci, Silva, Manhana e mais de 20 artistas. Chegue cedo e venha curtir um dia incrível com almoço com menu exclusivo para o festival Arvorismo mais alto do Brasil, a maior tirolesa de Campos do Jordão, performances artísticas e muito mais. A emoção vai invadir a Farmaconde Arena. São José Futsal e Cruzeiro, dia 4 de julho às 19 horas na Farmaconde Arena. Traga sua energia, faça parte dessa torcida. Componente Fibra, patrocinadora oficial do São José Futsal. Oi, gente, eu sou o Dr. Israel e estarei no Vale em Pauta no sábado, às 9 horas da manhã, discutindo o Vale do Paraíba. O que nós podemos fazer para melhorar e desenvolver o nosso vale? No sábado, hein? Às 9 horas. Os donos da bola. Oferecimento Vestibular de Inverno Unital. Aqui você tem mais. Inscreva-se em unital.br. E Luve Remoções. Cuidando de você sempre. Acesse luveremoções.com.br.
da bola e agora a gente fala sobre Liga de Basquete de Desenvolvimento. Campeonato mais disputado de base, o Sub-22. E até aqui já foram 4 compromissos para os joseenses. 3 vitórias, União Corinthians, Brasília e Pato. E na noite passada acabaram tropeçando. A primeira derrota para o Minas. Lembrando que todos esses jogos estão rolando em sede única, né? Então ali ninguém está jogando em casa, tá todo mundo ali... Neutro, campo neutro. Nessa mistura. E hoje já tem jogo de novo. Enfrentam o Campo Mourão e aí fecham a conta amanhã contra o Caxias do Sul. Realmente, tem que ser um campeonato para quem é jovem, porque se a gente pensar o desgaste de jogar todos os dias, né, Lucas, você tem que ter muitos atletas à disposição. Não, e o basquete é engraçado, né? Tanto até no profissional você pega fora, no NBA e tal, os caras jogam direto, Sim. né? Um jogo atrás do outro, você fala, como que não cansa, assim? Tudo bem que tem um rodízio muito maior do que no futebol, né? Entre e sai e tal, mas realmente precisa de muito fôlego, muita energia, ainda bem que são jovens ainda, né? No ano passado terminaram em sexto, já foram vice-campeões por 3 anos. Tomara que esse ano, então, venha esse tão sonhado título. É, o único jogo que perderam, você vê que perderam por causa do time, porque não fez a mesma pontuação que estava fazendo. Fez tudo 80, 90, fez 60, acabou perdendo. Se estivesse na média, tinha ganho todos os jogos aí, mas está jogando muito bem. Foco agora no futebol. A campanha animadora da Águia até aqui na Copa Paulista. Será que embala de vez? Se após esse início avassalador do São José na Copa Paulista, o torcedor da Águia do Vale não está iludido, aí pode chamar de maluco. O time de Marcelo Marelli vem doutrinando na competição, principal objetivo dos joseenses no segundo semestre de 2025. Com investimento alto e contratações em todos os setores do campo e fora dele, o São José aparece como um dos principais favoritos ao título, ou pelo menos será um dos clubes postulantes a protagonistas na competição. E isso é traduzido em números e muitas estatísticas. Até aqui na competição estadual foram 3 jogos com 3 vitórias, 100% de aproveitamento e liderança geral isolada entre todos os 23 times da competição. De quebra, a equipe ainda conta com o melhor ataque do campeonato, com 8 gols marcados, e a defesa não foi vazada. O goleirão Gabriel Afonso ainda não sofreu um gol sequer com a camisa da Águia do Vale. Mas será que nos anos anteriores os campeões começaram tão bem assim? E o próprio São José em 2023, quando foi finalista, já mostrava desde o início que tinha bala na agulha para chegar até a decisão? Bom, naquele ano o treinador era Ricardo Costa, o chamado rei do acesso. Porém, o início da Águia do Vale não foi fácil. Derrota na primeira partida diante da Portuguesa Santista por 2-0 fora de casa. Na segunda rodada, mais uma vez os 3 pontos escaparam. Empate 1-1 com a Portuguesa em pleno Martins Pereira. A primeira vitória dos comandados de Ricardo Costa só foi acontecer de fato na terceira rodada da competição, em jogo diante do São Caetano, onde os joseenses venceram por 2-0 com gols de Pedro Favela e Léo Gobo. Começava ali a arrancada para a finalíssima. Dali pra frente, o São José simplesmente não perdeu mais. Foram 12 jogos com 10 vitórias e apenas 2 empates. Segundo lugar na chave com 23 pontos e invencibilidade até a final da competição. Em 2024, o campeão foi o Monte Azul e o início também foi forte, com 7 pontos em 3 jogos e 1 empate e 2 vitórias. Durante toda a campanha, o clube foi derrotado apenas 2 vezes, isso já contando o primeiro jogo da final diante do Votuporanguense. Já em 2022, o campeão 15 de Piracicaba começou a competição derrapando. Nas 6 primeiras rodadas, apenas 1 vitória conquistada, além de 4 empates e 1 derrota. O time demorou para engrenar até conquistar o lugar mais alto do pódio. Em 2021, o São Bernardo também não começou daquele jeito dos sonhos. Nas 4 rodadas iniciais, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota no clássico diante do EC São Bernardo. Porém, ajustes foram necessários e fundamentais para a chegada da taça. Nos últimos anos, os campeões mesclaram entre bons inícios e um começo um pouco mais delicado. O treinador Marcelo Marelli faz questão de colocar o favoritismo para longe e afirma que muita coisa acontece durante toda a competição. Porém, que o início da Águia do Vale é animador, isso é inegável. E para ser campeão é preciso vencer. E nisso o São José está cumprindo à risca na Copa Paulista. Olha, no embalo da Copa Paulista, vou chamar o Antônio Carmo aqui, que ele vai falar do início de tanto Águia quanto Taubaté nessa Copa. Alô, meus amigos dos Donos da Bola, você que nos acompanha todos os dias, no começo da tarde aqui na TV Band Vale. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao mais tradicional programa esportivo da TV do Vale do Paraíba, os Donos da Bola no ar desde 2009. Pessoal,
Vamos falar um pouquinho aqui de Copa Paulista. São José e Taubaté, você sabe, estão jogando. Tem gente que ainda não se ligou na importância dessa Copa Paulista. Tem torcedor que está meio distante. Olha, é muito importante. Copa Paulista dá ao campeão o direito de jogar Série D, se ele quiser, do Brasileiro do ano que vem, ou Copa do Brasil, um campeonato nacional. São José e Taubaté só podem ir para a Série D, por exemplo, do Brasileiro no ano que vem pela Copa Paulista, porque eles não estão na Série 1 do Paulista, né? Então isso é importante. Então a gente fazer aqui uma comparação. São José começa muito bem. O Marcelo Marelli chegou aí fazendo um ótimo trabalho, veio trazendo o título que ele ganhou na Série A3 com o Sertãozinho e começa bem demais no comando do São José. 3 jogos, 3 vitórias. Se a gente comparar com 2023, São José começou a Copa Paulista, uma derrota, um empate, depois veio a primeira vitória, mas era o mesmo técnico do campeonato da A3, o Ricardo Costa. Então tinha uma sequência, agora não. O Marcelo Marelli veio do Sertãozinho, veio com o título, é bem verdade, de campeão da Série A3, mas pegou uma nova pegada, aí, um novo trabalho, diferente, um time, logicamente, que é de Série A2. E começa muito bem, tomara continue assim, tem mostrado competência. Já no Taubaté, o Rogério Henrique ainda não conseguiu botar o time para fazer um bom resultado, ainda não venceu no campeonato. Tem a sua história não tão boa aqui no futebol paulista como o técnico joseense, mas fora de São Paulo, é um técnico que já fez bons trabalhos. Está na hora de começar a ganhar, precisa pontuar. É bom lembrar, no meio de 6 times classificam-se 4, então é muito provável que São José e Taubaté vão garantir as suas vagas para a próxima fase, já a fase mata-mata da Copa Paulista, importante campeonato que os times disputam no segundo semestre. Um abraço, gente. Boa quarta-feira para todo mundo, hein? São treinadores, trabalhos e também realidades diferentes, né? Quando o Carmo fala ali do trabalho dos 2 treinadores, é claro, para o torcedor do São José tá já nesse modo iludido, né? Num bom sentido, porque começou realmente de uma maneira avassaladora. O Taubaté ainda não encontrou a vitória, mas também não deixou a desejar em alguns momentos. Só então, perdeu o clássico, né? E a gente sabe, a realidade é muito diferente, principalmente financeira, né, Lucas? Sim, mas eu acho que o Taubaté também vai classificar, é o que o Carmo falou, são 6 times, classificam 4. Sim. Muito difícil o Taubaté ficar nas 2 últimas posições, visto que ele apresentou já nesses 3 jogos. Já está uma evolução dos jogos, conseguiu empatar fora contra um time que é complicado, que é jogar contra o Oeste. Então acho que o próximo jogo dentro de casa aí o Taubaté consegue uma vitória, já dá aquela desafogada, já vai lá para terceiro, quarto do grupo ali, já fica na zona de classificação. Era a mesma coisa que a gente falava, né? Tanto na temporada passada quanto na A2. Um jogo muda tudo, para quem quer que seja. Um jogo que você perde ou que você vence, você vai ali quase que para a primeira colocação, né? Você tem muita razão, Larissa. Vamos chamar a Fernanda Belo? Por aqui. Fernanda Ela Belo. tem sempre razão. Voltou e voltou afiada. Você viu, Fernanda não sei, Belo? na casa dela provavelmente sim. A gente conhece o goleirão lá, ela tem razão, com certeza. Ô Fê, você ficou até com uma invejinha, né? Aqui sentada, confortavelmente, você viu? Você tá demais, hein? Voltou com tudo. Bom demais ter você aqui de volta, viu? Mas os dias estão contados, tá, Fê? Melhorou um pouquinho, já o ombro já vai ficar de pé. Volta ao normal, tudo ao normal. Ô Fê, bom jornal pra você, ótima semana.